trazendo aqui inclusive uma reportagem que saiu agora há pouco da Folha de São Paulo, mostrando que o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa de Daniel Silveira para ir para o regime semiaberto. A gente lembra que o ex-deputado federal foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito. O caso envolve ataques aos ministros da Corte, incentivo a atos antidemocráticos, como a gente acompanhou ao longo de todo esse processo. Silveira também responde por coação no curso do processo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressalta que o ex-deputado não pagou a multa de 175 salários mínimos fixadas pelo STF na condenação, que é um dos requisitos para a progressão de regime da pena. A defesa do Daniel Silveira alegou que o deputado não tem renda e nem bens suscetíveis à penhora. Aí, nesse caso, portanto, não teria como pagar esse valor estipulado e, então, negando aí também a saída dele para o regime semiaberto. Doutora, como é que a senhora vê essa notícia? Eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes está completamente acertada. Quando você tem uma condenação criminal, você tem ali, dependendo do crime, a pena restritiva, né, de liberdade e também a aplicação de uma multa, que ela é valorada de caso a caso, assim como a pena que é imposta à pessoa. E a progressão de regime, ela só pode, de fato, ser efetivada quando a pessoa tem direito, né, em virtude de ter cumprido já um determinado tempo da pena, mas um dos fundamentos também, um dos requisitos, é o pagamento dessa multa. Então, se não há o pagamento, né, da multa imposta a ele, pressupõe que a pena em si, global, ela não foi cumprida e por essa razão ele não pode, enfim, ir aí para o regime semiaberto. Então, acho que é uma decisão a ser técnica, totalmente técnica do ministro Alexandre de Moraes é acertada. E ainda tinha toda aquela história, né, Josias, da pena dele ter sido perdoada pelo Bolsonaro, aí essa situação foi revertida na sequência. Como é que você vê aí mais esse momento do Daniel Silveira? Como disse a doutora Maíra, é uma decisão acertadíssima, né? Porque o sujeito que tem direito à progressão do regime, é preciso ver se ele, primeiro, se tem comportamento adequado na cadeia, se cumpriu todas as suas obrigações. Entre essas obrigações estão as multas, é preciso pagar as multas, né? Se não pagou, não pode progredir de regime, né? E é muito curioso, você lembra bem, Natália, que esse Daniel Silveira, ele foi beneficiado com aquele decreto da graça presidencial, né? Que é um instituto que se assemelha ao indulto ali, foi condenado a mais de 9 anos de cana e o Bolsonaro perdoou com uma coreografia do escracho, né? Fez uma cerimônia no Palácio do Planalto, discursou, enalteceu a figura do Daniel Silveira, cujo principal, cujo principal mérito como parlamentar foi o de se autodesmoralizar. Ele agrediu a democracia, agrediu ministros do Supremo. Há um vídeo em que ele estimula nas redes sociais agressões contra ministros da Suprema Corte. Então, é um personagem de altíssima desqualificação, né? E é curioso o que está acontecendo agora, porque aqueles bolsonaristas mais inveterados, quando eles perdem o escudo, eles são punidos de forma muito exemplar. Ao Daniel Silveira, que está ainda em cana, ao ex-deputado Roberto Jefferson, que está na cadeia ainda, atirou contra policiais federais que foram cumprir um mandado na casa dele e agora está preso e foi obrigado, dias atrás, a pagar para ressarcir os reparos que foi preciso realizar no automóvel, no veículo da Polícia Federal que ele alvejou. E vai a júri popular. Se for condenado, pode ter uma pena muito draconiana, porque ele tentou o homicídio contra vários agentes da Polícia Federal. E há outros exemplos, né? Carla Zambelli, que está aí hoje uma parlamentar multiprocessada, pagará também a sua conta, né? Então, os mais ácidos e inveterados, eles não se deram conta de que o infortúnio do Bolsonaro nas urnas representaria um desamparo. E o que se nota hoje é que o Bolsonaro não diz uma palavra em Uhum. defesa desses desamparados, né? Não se ouve o Bolsonaro falar mais em Daniel Silveira, não se ouve
o Bolsonaro falar em Roberto Jefferson. A Carla Zambelli é hoje uma deserdada do bolsonarismo. Então é muito curioso, mas é o preço que se paga pela insensatez, não é? Pelo espírito criminoso, que foi o que esses personagens exibiram durante a sua trajetória. Esse Daniel Silveira passou pela Câmara dos Deputados e deixou um rastro pegajoso de desqualificação. Está pagando aí o preço, que, aliás, deve pagar mesmo, porque a desqualificação, quando envereda para o crime, tem que ser tratada com todos os rigores da lei.